Então, aqui no Brasil, nos nossos manguezais, as espécies que são mais comuns são os caranguejos, né, o aratus. Se vocês repararem, esses caranguejos de mangue, eles têm todo um formato de carapaça quadrado, estão vendo? São caranguejos da família Grapside. É uma família de caranguejos que tolera uma exposição ao ambiente terrestre muito grande. Por isso que muitos têm organismos que conseguem viver dessa família e conseguem viver em cima de árvore, bem longe de água do mar. E então nós temos as espécies Aratus pisoni, que é esse marronzinho aqui, que vive associado, olha, em cima de um pneumatóforo, né? Então, como eles caminham, eles podem ir seguindo o nível da maré, chegando mais alto ou mais baixo nessa raiz e mais dentro ou mais fora das árvores do mangue, da distribuição do manguezal, né? Cesarma também é bastante comum, ele se alimenta de folha e esses caranguejos, em geral, eles se alimentam das folhas do mangue, mas eles não comem a folha diretamente. Eles cortam a folha com as mandíbulas, carregam as folhas com as quelas, né? Carregam essas folhas para dentro das suas tocas, que ficam ali na base da raiz, e dentro dessas tocas eles fazem como as formigas, eles deixam que essas folhas sejam colonizadas por fungos e por bactérias. E aí então eles vão se alimentar desses fungos e dessas bactérias. Então eles têm um guarda-comida, né, um reservatório de alimento que eles vão reabastecendo sempre. Então eles vão tendo sempre uma quantidade suficiente de alimento que eles vão deixando em várias tocas ao longo do seu caminho, né, ao longo do seu percurso diário. Então eles podem mudar de toca necessariamente, não é sempre a mesma que eles ocupam, e podem brigar, inclusive, principalmente machos, né? A briga de machos pela ocupação de determinada toca. Não existe um dono exclusivo. Outros indivíduos bastante comuns são os portunídeos, né? São ciris da família Portunidae, porque eles são extremamente orealinos, eles aguentam água doce e água salgada, eles têm uma regulação bastante intensa, bastante grande, né? E aí eles podem ser carnívoros, inclusive eles podem predar as suas próprias larvas. Então, existe um canibalismo muito acentuado dentre os ciris, principalmente dentro dos calinectes. E vocês veem pelo tamanho daquela que são animais que se alimentam por carnivoria, né? Eles pegam o alimento, mas não só folhinha, não é como o outro que deixa a folhinha para crescer a bactéria. Ele se alimenta, ele é carnívoro muitas vezes e pode se alimentar inclusive de jovens da sua própria espécie, quando o agregado populacional é muito alto. Existe o famoso guaiamum, né, no Nordeste, quem já foi para o Nordeste já deve ter comido guaiamum, que é o Cardissoma guanhume, que ele é considerado um organismo semiterrestre, porque ele já está naquela fase bem alta, naquela parte bem alta do manguezal, quase na transição para a terra, né? Ele também se alimenta dessas folhas, ele não se alimenta diretamente de detrito do chão, mas das bactérias que estão nas folhas. Muitas vezes esses indivíduos eles têm cores diferentes, por exemplo, são azulados, tem padrão de coloração contrastante, né? Isso aqui é para poder, durante a noite, ficar disfarçado, né? Na luz noturna, eles podem caçar durante a noite, sair das tocas. E são assim, dão um contraste bastante grande, porque na hora que eles brigam, que eles ficam em posição de ataque, como eles são escuros na parte de cima, na hora que eles levantam o abdômen, o tórax e as garras, fica toda uma mancha branca e amarela nesse caso, né, que faz um contraste muito grande em relação à parte dorsal. Então é como se ele desse um susto naquele indivíduo que vai brigar com ele ou que vai predar, né? Então é uma coloração de proteção. Bom, e aqui a gente chega na importância desses ecossistemas, né, que todo mundo já ouviu falar tanto, né, mas aí a gente está pensando agora sobre o ponto de vista de tudo que a gente viu na aula e de como ele serve de um ambiente tão diversificado e abriga tantas espécies com tantas adaptações particulares. Além disso, de ser um ambiente tão importante para a diversidade, para a biodiversidade bentônica,
Ainda ele é um ambiente de conservação de linha de costa. Então, os manguezais protegem, né, e os estuários, de uma forma geral, a vegetação do estuário, ele protege a costa contra erosão e vai aumentar a deposição de sedimento nessa costa, aumentando a área que a costa tem em relação ao mar, né? Então, ele dá uma ampliação da área de costa em relação ao mar. Além disso, eles são filtros biológicos da água que chega no estuário. Por exemplo, eles podem reter poluentes como esgotos, metais pesados. Se a gente pensar no estuário de Santos, aqui pertinho da gente, a gente vê que o alto estuário é um verdadeiro, não tem nada lá de vida, né? É totalmente morto. Então, aquele fundo não tem vida porque o que ele tem? Ele retém ele é um filtro de retenção de todo o metal pesado que vem das siderúrgicas. Então, ele retém a poluição e então faz com que o sedimento, o material pesado, poluidor, fique preso ali e não contamine a parte mais externa do estuário. Tanto é que, saindo daquela parte baixa, da parte alta do estuário de Santos, a gente já tem na desembocadura, no canal de Santos, a gente já tem muita vida bentônica e na Baía de Santos a gente tem muito bentos, né? Muita distribuição, muitas espécies, muita diversidade, muita abundância. Então, eles funcionam como filtros biológicos de água. São também, como a gente já viu, berçários, né, importantes não só para a fauna, para o bentos, mas para recursos pesqueiros, porque camarões, peixes, todos vão se alimentar daqueles componentes da meiofauna, da macrofauna, né, que estão crescendo lá. E, além disso, eles são um ambiente que dão proteção. Como eu expliquei que a espartina dá proteção para o seu grupo, né, em relação ao seu entorno, pela diminuição da velocidade das correntes, por uma série de coisas, os estuários como um todo formam esse mesmo tipo de ambiente. Eles são ambientes de menor circulação, ambientes mais restritos e de maior proteção, né? Então, eles servem de criadouros para muitas espécies, inclusive de aves. Em Cananéia, né, o exemplo que eu trouxe aqui é de Cananéia, quais são as espécies que têm interesse comercial? As espécies bentônicas que têm interesse comercial e que vivem nesse estuário. Então, a gente tem vários camarões que vocês adoram comer, que é o camarão branco, né, o Lithopeneus schmidt, e os camarões, as espécies de camarão rosa, Farfantepeneus paulensis e o brasiliensis. Então, esses camarões de altíssimo valor comercial, eles passam a sua fase juvenil dentro do estuário, dentro da região lagunar de Cananéia. Então, vocês vejam a importância de se preservar um ambiente desse, porque na hora que ele ficar contaminado ou ficar muito mexido, o que vai acontecer é que as larvas desses animais não vão mais poder ter o ambiente necessário para seu desenvolvimento. Então, o camarão adulto vai desaparecer do local, né? E é o que a gente encontra em muitos locais da costa em que os estuários eram piscosos e hoje não são mais. O Macrobrachium também, outra espécie importante é o Macrobrachium, o pitu, que ocorre em água doce, mas que tem, como eu mostrei para vocês, uma fase juvenil no estuário. Esse Macrobrachium era muito comum na região e hoje ele já está muito mais escasso. Por quê? Devido à poluição dos rios. Porque aí, no caso, como o camarão passa a sua vida no rio, a sua vida de adulto, e é pescado no rio, o mau uso das águas interiores faz com que a espécie desapareça. E se afetar o estuário que for a parte afetada, é a parte juvenil, dos juvenis da espécie que vai ser afetada. Então, a contaminação, seja da água doce ou seja da água salgada, ela vai ter reflexo dentro da distribuição do Macrobrachium. Os caranguejos e siris dessas várias espécies, os Cides, Cardizoma e Calinex, também utilizam o estuário para seu crescimento e para sua migração, para o seu ciclo reprodutivo. Então, se não tiver um estuário com condições adequadas, o animal não vai poder se reproduzir, não vai poder acasalar ou não vai poder, dependendo da espécie, ter as suas larvas de volta para esse ambiente onde ela vai se alimentar. Então, dependendo da espécie, o estuário vai poder afetar
a várias fases, diferentes fases do seu ciclo de vida, né? O que vai dar um retorno final de diminuição de espécie ou diminuição do número de indivíduos daquela população. Os moluscos que são comuns lá em Cananéia, no estuário, na região estuarina, é a Nomalocardia brasiliana, nosso famoso berbigão, que é explorado comercialmente. A gente tem, por exemplo, exploração de berbigão em escala assim, muito grande na Baía de Todos os Santos. Na Baía de Todos os Santos, os catadores de berbigão vão em procissão pela manhã e à tarde, né, quando a maré está baixa, naquele baixio enorme que tem em determinados locais da Baía de Todos os Santos, catando manualmente esses berbigões. A Crasóstria, a ostra, né, a famosa ostra de Cananéia. O sururu também ocorre, é uma outra espécie, não é o sururu do Nordeste, é um sururu, uma mitela que ocorre aqui embaixo. A Ifigênia brasiliensis, que é conhecida no local com o nome de taioba, que também é um molusco que se come. Lucina pectinata também é um molusco que é consumido na região, é a famosa lambreta. E o tagelos, que é essa espécie comprida aqui, conhecida pelo seu aspecto como unha de velha. Unha de velha porque o velho não corta mais unha, né? Então vai crescendo, crescendo, crescendo e fica uma coisa oval, grande, esbranquiçada, que é o aspecto do tagelos. Por isso que ele recebeu o nome de unha de velha. Que em muitos locais também podem ser comestíveis, né? Então essas espécies todas são afetadas quando qualquer condição do manguezal pode se modificar. E como que é o funcionamento e a produção, que a gente já viu que é alta, que tem muita matéria orgânica, né, de origem marinha e de origem continental. Então a produção desses ambientes estuarinos é alta. E como é que ela se comporta em relação à produção de outros ambientes? Para vocês terem uma ideia do que eu falo é alto, mas é alto quanto? Comparado com o quê? Então, isso aqui é um gráfico que mostra os ambientes produtores marinhos, de água doce e terrestres. Nos ambientes marinhos foram estudados a produção primária, a produção em termos de grama de carbono por metro quadrado por ano, dos kelpes que a gente vai ver depois, e das algas, né, das macroalgas, então vegetação, dos salt marshes, das gramíneas, né, das marismas, dos manguezais e das algas, microalgas bênticas, daquela microalga que eu falei para vocês que está lá no baixio e que recobre a superfície dos manguezais, né? Com fitoplâncton costeiro, né, o fitoplâncton que dá nas águas neríticas e fitoplâncton que dá nas águas de oceano aberto, né? Contrastado com produção de água doce, em que a gente tem as macroalgas de alga doce, o fitoplâncton em áreas que são enriquecidas, águas doce enriquecida, então alta produção pelo fitoplâncton, e fitoplâncton em regiões de água doce pobres em nutrientes, rios pobres, né? E para comparar com a produção terrestre, a gente tem várias aqui, como as florestas pluviais, as florestas tropicais, as florestas temperadas, as gramas, as pradarias e os desertos, as tundras. Então vocês veem que a produção é muito alta, né? A mais alta dela, chegando a quase 4. A gente vai ter do fitoplâncton de águas doces enriquecidas. Então são ambientes eutrofizados por algum motivo, represas, enfim, ambientes eutróficos. Então essa seria a produção maior. Mas se a gente pensar no ambiente marinho, olha aqui quem que a gente vai ter, que eu assinalei com as flechinhas verdes. A gente vai ter valores de quase 3, né, mais que 2,5. A gente vai ter valores de 2 e vai ter valores de 1,5, que são nesses ambientes vegetados que nós vimos hoje, que contrasta com o ambiente até então conhecido como sendo o mais produtivo dos oceanos, que é os recifes de coral, que também chega um pouquinho, né, mais de 2,5 e que é exatamente igual aos salt marshes, às gramas e aos marismas. Então vocês veem que a produção nesses ambientes ela é muito expressiva, né? É um ambiente muito rico em matéria orgânica e em detrito orgânico. Então a biomassa
é muito alta nesses ambientes. E aí, se tem tanto, né, vamos pegar a gramínea marinha. Se tem tanta gramínea marinha, se é um ambiente tão produtivo, aí vocês podem pensar, puxa, então os bichos estão comendo gramínea marinha de monte, né? Porque tem tanto, mas não é bem assim. Os estudos mostraram que as gramíneas marinhas são consumidas menos de 10% do que é produzido. Então, 90% daquela produção toda não é consumida pelos organismos. O que vai acontecer com ela? Ela volta para o ambiente e vai se transformar em detrito. Então, grande parte dessa produção vegetal das gramíneas, ela vai voltar para o sistema, vai ser reciclada, seus nutrientes vão ser decompostos e os nutrientes vão voltar para o sistema e vão ser de novo reabsorvidos. Então, a ciclagem é muito alta dentro do sistema, né? Agora, as folhas de mangue, elas são consumidas também somente por alguns organismos. Da mesma forma, como eu expliquei para você, elas são consumidas, por exemplo, pelos caranguejos, que eu falei para vocês, que cortam as folhas e que levam para dentro de suas tocas para que cresça bactérias e fungos, né? Então, o local, né, esse local vegetado dos estuários, a maior parte desse material todo, dessa produção tão grande, vai se decompor e vai então suportar uma população de bactérias e fungos e micro-organismos decompositores extremamente alta, que vai ser a base para a sustentação da meiofauna, que também é muito abundante devido a essa quantidade muito grande de detrito e de material nutriente, e dos detritívoros, que são os alimentadores de depósito, os animais que vão se alimentar daquele detrito rico em matéria orgânica, né, que veio através de decomposição vegetal e que veio através da entrada da maré e das águas do oceano naquele ambiente. Então, a grande quantidade de matéria orgânica que é produzida nos manguezais e nos marismas, na realidade, eles estão na forma particulada e dissolvida e vão influenciar toda a trama trófica do ecossistema. Então, esse material orgânico vai ser produzido, vai ser ingerido muito pouco diretamente, mas vai ser retransformado, retrabalhado, quebrado, transformado em matéria orgânica particulada e dissolvida e vai então entrar dessa forma na teia trófica desses ecossistemas. Na realidade, eles são comedores de bactéria, não existe, né? Mas eles são assim considerados hominívoros, porque eles conseguem se alimentar daquele filme de bactéria que eles raspam, mas da mesma forma eles conseguem mexer naquele sedimento com as peças bucais, fazer uma corrente ventilatória em cima do sedimento e conseguem se alimentar dos grãos. Só que os grãos que eles ingerem são grãos que têm o filme bacteriano. E esse filme, então, vai ser aproveitado dentro do estômago e o grãozinho vai ser eliminado. Então, o que ele faz, tirando a bactéria e o fungo da folha, ele faz com o grão que ele ingere quando ingere o grão, né? Então, na realidade, ele se alimenta do filme de micro-organismos que estão tanto nas folhas quanto nos grãos de sedimento, né? É o que muitos detritívoros fazem. Quando a gente fala o animal poliqueta é detritívoro, de subsuperfície. Então, ele vai, abocanha o sedimento, esse sedimento vem com toda a carga orgânica aderida, vai ser limpo dentro do tubo digestivo, né? O material orgânico vai ser absorvido pelos tecidos e esse material inorgânico, o grão em si, é eliminado. A mesma coisa acontece nesse caso. Então, aqui a gente tem um esquema de uma trama trófica, né, que ocorre num ambiente de marisma, por exemplo. É um ambiente estuarino e aqui o exemplo é dado no marisma. Então, olha o que eu frisei para vocês verem bem o que chama atenção dentro dessa trama. Primeiro, a complexidade de organismos, né, nos vários níveis dessa trama, da base até o topo, que fazem parte dessa cadeia trófica. Então, primeiro, é uma cadeia complexa, com muitos níveis de interação entre os organismos, né? E essa cadeia é baseada
no detrito, que é esse que a gente acabou de ver, né? Que vem particulado através das folhas, que vem dissolvido e que vem de origem marinha. E uma outra parte desse material orgânico vem através dos produtores primários. Quem são esses produtores primários? Que está nesse quadradinho aqui, do marisma. Quem que eu mostrei para vocês? São as gramas marinhas, mas a matéria orgânica que vai entrar, eu falei para vocês que pouco consome a grama marinha, não é só 10%? Então, na realidade, esses produtores primários que estão aqui, cuja energia produzida vai ser parte desse sistema, então não é os 90% da grama marinha, é só 10% da grama marinha ou do manguezal, ou que seja, da vegetação superior, mas o produtor primário aqui são aquelas microalgas que estão no sedimento. É aquele filme de algas que eu falei para vocês, que está nos baixios, que está no marisma, que reveste o sedimento. Por que que reveste? Porque tem muito nutriente e porque tem luz e tem o suporte do sedimento para elas crescerem. Então, a produção primária não é a produção primária que vem só do oceano. Claro que vem do oceano, claro que vem produtor fitoplâncton do oceano, e que compõe esse quadradinho verde aqui. Só que a quantidade de material desses produtores primários, se a gente fosse fazer uma pizza, uma torta e dividisse em quantidade, eu digo para vocês que mais de 50% é produção das microalgas do fundo. Então, é um componente importante, né? Mas o mais importante, o que tem maior quantidade de energia dando para essa trama trófica é o detrito. É aquela matéria orgânica que está associada ao detrito. Né? É a matéria orgânica que provém daquelas bactérias, daqueles fungos que crescem no material orgânico aderido a esse detrito, a essas partículas. Então, vocês veem que aqui a gente tem uma trama que passa dentro da meiofauna, né? São organismos dentro do sedimento. Nós temos produtores primários, produtores secundários, consumidores de primeiro nível, consumidores de segundo nível, nós temos predadores e nós temos organismos que vêm de outros sistemas e ocasionalmente entram nesse para se alimentar, como as aves marinhas e os peixes. Então, essa relação toda entre os organismos mostra que o número de itens, né, de organismos, de espécies que podem ser predadas por outras é muito alta. Então, por que é importante ser um ambiente que eu falei para vocês que dá abrigo? Porque a quantidade de predador que vem aí é enorme. Então, se o animal tem como se esconder, seja dentro do sedimento macio, seja dentro da copa das árvores, seja nas raízes, de alguma forma ele se esconda, ele está o quê? Fugindo desses predadores de topo da cadeia, que são muitos, não só dentro do próprio sistema, mas externos, os que entram e vêm se alimentar ali. Né? E os efeitos antrópicos, que infelizmente, estuário é um local da costa muito sujeito à especulação e a mudanças ambientais importantes, geralmente de degradação, né? E aí a gente vê então que, principalmente porque os rios têm tudo a ver com o estabelecimento das cidades. Então as cidades são estabelecidas próximo da costa e próximo de água doce. Então os rios, os estuários, geralmente estão associados a cidades e muitas vezes cidades de grande porte. Então os estuários são regiões facilmente contamináveis e contaminadas, né? Através de construção de cidades, portos, indústrias, etc, etc. Vocês pensarem em Santos, né, que está aqui pertinho da gente, vocês vão ver tudo isso que eu estou falando exemplificado naquela região do estuário de Santos. Então, existe uma destruição da vegetação, que é um dano bastante irreparável muitas vezes. Existe aterro, né, para construção, por exemplo, para ganhar terreno do mangue, o pessoal aterro do Flamengo, tiraram lá, fizeram o aterro do Flamengo para ganhar espaço, né, e roubaram do mar uma área importante que era antigamente de manguezal. Então, a formação de aterros, muitas vezes os estuários são usados para depósito de lixo, né, o que também é altamente contaminante. Dragagem, principalmente nos portos,
perto dos portos, a entrada dos portos, a gente vê em Santos, o canal de Santos, dragado frequentemente. Vocês se imaginem como é que é o Bentos do canal de Santos, né? Altamente, e os manguezais no entorno de Santos. E então a gente tem uma série de contaminantes também que são introduzidos por esgoto, indústria, água de refino de petróleo, derrame de óleo, enfim. Tudo isso que a gente conhece tão bem, que vê sempre na imprensa acontecendo, isso tem uma ação muito deletéria em cima dos manguezais, porque ela vai alterar, não só, principalmente quimicamente, a condição nutricional desses sedimentos e a possibilidade desses sedimentos de oferecer nichos para a colonização das espécies, né? Então, aqui essa é uma foto do sistema lá de São Santos, São Vicente, né? Canal de Santos, e aqui a Ilha do Guarujá. Então, a gente tem um assoreamento muito grande de certas áreas e uma região do alto estuário de São Vicente, por exemplo, que é totalmente contaminada, e de Santos também. E esses manguezais, muitas vezes, são atingidos por derrames de óleo. Em São Sebastião, por exemplo, a gente tem ali na área do Araçá, o manguezal está sempre submetido constantemente a derrames de óleo, de menor porte, de maior porte, nunca de tão grande porte, mas a fauna e a flora vai ficando cada vez mais difícil de recuperar o seu estado original, porque esses derrames são constantes. Então aqui vocês veem as pessoas tentando limpar óleo, né, de raiz de mangue, e aqui vocês veem esse negro aqui, é o petróleo aderido à raiz de mangue. Aí vocês podem imaginar, com aquela zonação que eu mostrei para vocês, a quantidade de morte que ocorre sem que as pessoas se deem conta. Porque ninguém sabe que tudo isso é importante, que isso serve de base para ter aquele camarão bom na panela da gente, né? Porque a comida do camarão está aí. A comida do camarão está zoneada naquele manguezal que está sob o óleo, sob a contaminação. Então, quando aparece na televisão assim, o vazamento é pequenininho lá daquele petróleo que vazou no rio, é pequenininho, só não sei quanto, uma área pequena, mas eles esquecem que o sedimento tem vida e que o afeta muito mais do que aquilo que aparentemente está mostrando, né? Então, a gente tem que saber olhar essas informações e avaliar o que está por trás dessa desgraça ambiental, né? Existem, felizmente, medidas de conservação do manguezal. Existem vários órgãos que se preocupam em nível internacional com a conservação dessas áreas de manguezal pela importância que elas têm, né? Não só o manguezal, mas as áreas de estuário. E, por exemplo, aqui para turismo, né, quando tem aquele passeio na Copa das Árvores e pega, por exemplo, região que tem mangue, que tem praia e tem manguezal, muitos já põem, né, passarelas como essas que vocês estão vendo aqui, altas, elevadas, para que não se pise naquele solo, para que se não vá naquele local que tem um equilíbrio instantâneo tão delicado, né, sujeito a tanta variação ambiental e físico-química. E também medidas de reflorestamento do mangue. Então, aqui é uma área de manguezal em que são plantados plantinhas já com certo tamanho, 15, 20 centímetros já, então já em desenvolvimento, e essas plantas então são acompanhadas ao longo do tempo. Então, são áreas de reflorestamento da mesma forma que ocorre reflorestamento no ambiente terrestre.